No último domingo que nós ministramos, a gente falou sobre simplicidade, sobre o que seria realmente essa simplicidade. E a gente viu que muitos definem simplicidade como o jeito de você se vestir, o jeito de você se comportar, o jeito de você falar. Outros dizem que simplicidade é você comprar uma casa de campo e passar os seus dias ali, como diz aquela música, né? O Elcio lembra dela lá do... aquela que eu quero uma casinha branca, né? Um quintal, não sei o quê. Mas, diante da palavra de Deus, uma vida simples é muito mais do que isso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 10:16. Então, irmãos, a simplicidade ela é uma característica nossa. Não apenas em ações e palavras, mas também em todo o nosso estilo de vida. Vamos abrir lá Mateus 10:16. Mateus 10:16. Mateus 10:16 diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, queridos, a simplicidade, né, ela é uma característica inerente a nós, os cristãos. E para que a gente possa ter essa vida simples, né? A gente precisa rever algumas coisas que às vezes têm nos impedido de termos essa vida simples. Nós não estamos falando, irmãos, de aquela pessoa que abaixa a cabeça, que aceita todas as situações. Nós estamos falando de uma simplicidade genuína. Nós podemos ser simples sem sermos subservientes. Nós podemos ter essa simplicidade genuína no nosso coração sem estarmos andando derrotados de cabeça baixa. Não é essa simplicidade que nós estamos falando. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa vencer no nosso dia a dia para que a gente possa ter uma vida simples é o orgulho. E como nós podemos definir o orgulho? Tem várias definições de orgulho, né? O orgulho pode ser definido como aquela pessoa que se julga muito boa. Aquela pessoa que tem um conceito muito elevado da sua capacidade. Um conceito muito elevado de si mesmo. O orgulho também pode ser definido como aquela pessoa que tem um excesso de amor próprio. Um excesso de amor próprio. E, queridos, o que mais a gente vê hoje no nosso meio é o seguinte: você tem que se preocupar com quem? Com você. Você tem que se preocupar com você. Você tem que resolver os seus problemas. O resto não interessa. Você está feliz? Então, isso é que importa. Você não depende de mais nada para ser feliz, é só você. Então essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, que ela só se preocupa com o seu umbigo. Ela só enxerga o seu umbigo, ela só enxerga a sua necessidade. Ela não enxerga a necessidade do próximo. Ela não enxerga aquilo que seu irmão está vivendo. Outra definição de orgulho é um sentimento de superioridade em relação ao próximo, aquilo que eu disse. Vamos ver Lucas 18. Lucas 18, do 9 até o 14.
Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia. Então, queridos, uma definição de orgulho, né? Esse sentimento de superioridade em relação ao próximo. Nessa parábola fica bem claro a respeito dessas coisas. Onde o fariseu demonstrava uma alta confiança e orgulho. Em sua oração de poucas palavras, ele não pede nada a Deus. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Ele confiava em si mesmo. E eu te pergunto, irmãos, em que você tem confiado? Em que nós temos confiado? Irmãos, e quando Deus coloca as provações nas nossas vidas, a gente se sente tão incapaz, a gente se sente tão dependente. Por isso que Deus coloca as provações nas nossas vidas. Quando a gente está doente, quando a gente passa por alguma enfermidade, aí a gente lembra que a gente não pode nada. Mas enquanto a gente está saudável, enquanto a gente está produzindo, a gente está com gás todo, muitas vezes a gente esquece dessas coisas. Vocês lembram que eu compartilhei com vocês quando eu tive aquela crise de cálculo renal, que a minha oração foi: Deus, o Senhor tira essa dor ou o Senhor me tira da tomada, o Senhor me mata agora. E Deus não fez uma coisa nem outra. A situação que o meu cunhado estava lá agora, um cara saudável, trabalhador, aí do nada um aneurisma na aorta. E aí? A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a 2 homens, que um construiu a sua casa na areia e outro construiu a sua casa na rocha. E disse que o vento veio, a tempestade veio e bateu sobre aquelas casas. E a que estava sobre a areia, segundo a palavra de Deus, foi grande a sua ruína. E a que estava sobre a rocha, ela permaneceu. Em quem a gente tem confiado? Aonde nós estamos construindo? Em que base temos construído a nossa casa? O alicerce do nosso dia a dia está baseado em quê? Porque quando a Bíblia diz que veio, a tempestade bateu sobre aquelas 2 casas. Jesus está dizendo, Deus está dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, tem um canto que diz, né, que a tempestade vem, a provação vem. E aí, irmãos, que a gente tem que estar com o coração desprendido de todas essas coisas, da nossa capacidade, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então a pessoa orgulhosa, ela simplesmente confia em si mesma, né? Como a gente leu aqui, fala: obrigado, porque eu não sou como um desses. E muitas vezes a gente tem visto o evangelho ser propagado de uma maneira errada, dizendo: olha, vem para cá que você não vai ter problema, você não vai ter luta. Se você está enfermo, você está passando por alguma dificuldade, tem alguma coisa errada com você, né? A gente viu na palavra de Deus lá, quando Jó teve
a sua provação, os amigos de Jó simplesmente chegaram: o que você tem feito contra Deus? Confessa o seu pecado para você morrer. Mas não, queridos, a palavra de Deus está dizendo que a tempestade vai vir sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em que você tem confiado? Aonde você tem colocado as suas fichas? E nós vimos também que aquele homem nada confessa a Deus, porque ele se julgava bom, ele se julgava justo, estava dizendo que ele guardava todos os seus mandamentos, ele jejuava 2 vezes na semana. E lá em Isaías 58, depois você pode conferir, fala do jejum que agrada a Deus. O verdadeiro jejum que agrada a Deus. Deus está falando com aquele povo lá que eles jejuavam, buscavam a presença de Deus, mas simplesmente para ser igual a esse fariseu. Eles jejuavam para ser reconhecido como maioral. Eles jejuavam para poder apontar o dedo primeiro. Eles jejuavam para poder falar mais alto e a sua voz ser ouvida. Eles jejuavam para garantir os seus direitos. Aí Deus está falando: olha, não é esse jejum que eu agrado. Não é esse jejum que eu agrado. O jejum que eu agrado é um coração quebrantado, é um coração contrito. Muitas vezes, irmãos, a gente jejua em busca de uma bênção. A gente jejua buscando uma resposta de Deus, sendo que a nossa intenção no jejum é simplesmente para converter o meu coração ao coração de Deus, para que eu possa aceitar a vontade de Deus na minha vida. E aí a gente jejua no sentido de estar fazendo uma barganha com Deus, de estar fazendo um negócio com Deus. Alguém está entendendo isso? Eu vou jejuar porque eu preciso disso, então eu vou jejuar. E aí o Senhor vai me ouvir, porque eu estou jejuando. Deus não vai te ouvir, irmãos, não vai me ouvir. Ele vai nos ouvir quando a gente jejuar segundo o que está lá na sua palavra, para que o meu coração então seja convertido ao coração dele. E a gente quer o contrário, a gente quer jejuar para o coração de Deus ser convertido ao meu coração. Como o Ricardo falou, não é que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu, não. É que a minha vontade seja feita assim na terra como nos céus. E aí Deus está falando: olha, não é isso, não é isso, né? E ele ainda agradecia na sua oração, ele agradecia a Deus: obrigado, Senhor, porque eu não sou como um desses. E a Bíblia diz que não tem um justo sequer. Um justo sequer, irmãos. A Bíblia diz, não é para você ficar escandalizado não, mas depois você pode conferir. Não existe quem busque a Deus. Está aqui na sua palavra. Por mais que a gente esforce, mas está falando, não tem quem busque a Deus. Não existe um justo sequer. E ele então se vangloriava, uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor. Ou seja, ele não precisava de Deus. E quando se referiu ao seu próximo, ele fez, de uma maneira negativa, subjetiva, demonstrando sempre a sua superioridade, demonstrando que ele era simplesmente ninguém diante de Deus, e que Deus tinha por obrigação de ouvir a sua oração e de abençoá-lo, e de responder segundo aquilo que era o seu entendimento. Então é esse orgulho que Deus tem que remover de nós, para que a gente possa ter essa vida simples. Vamos abrir lá Salmo 51. A gente leu Salmo 51 diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, porque pequei contra ti somente, e fiz que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. E continuando, irmãos, ele diz que o Senhor não agrada de holocaustos, o Senhor não agrada de sacrifício. Se o Senhor agradasse, Ele faria. Mas Davi está pedindo, então, um coração puro, um coração sem orgulho, um coração simples. Então, irmãos, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele faz essa oração para Deus, entendendo que ele precisava do Senhor, entendendo que ele não tinha nada para agradar a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, entendendo que Deus tinha que tirar dele esse orgulho, porque ele queria esse coração simples, esse coração puro. A Bíblia nos mostra também, lembra quando o jovem rico se aproximou de Jesus? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala com ele: olha, guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Aí ele disse: eu estou dentro, eu faço todas essas coisas. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, um coração orgulhoso, fala: olha, então você vai, vende seus bens e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu da presença do Senhor bastante triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então, irmão, Jesus, ele não olha as aparências. Jesus não olha as aparências. Jesus olha o nosso coração. E Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe aquilo que tem sido as suas lutas, aquilo que o Ricardo falou, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem almejado. Por mais que você às vezes tenta transparecer outra coisa, mas Jesus conhece cada um de nós segundo o nosso coração. Amém? Ele sabe aquilo que tem se passado lá no íntimo do seu coração. Ele sabe o que tem se passado no íntimo do meu coração. Ele sabe aquilo que cada um de nós tem buscado, aquilo que cada um de nós temos vivido. Aquele jovem, ele cumpria as leis. Mas como Davi falou, Jesus não está interessado nessas coisas. Às vezes nós fazemos um sacrifício danado para agradar a Deus, e sendo que o nosso esforço tem que ser para agradar de Deus. É totalmente contrário, irmãos. Nosso esforço não é agradar a Deus, é agradar de Deus, aquilo que Deus tem colocado para a gente. Aí que nós temos que nos esforçar para agradar da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós queremos a nossa vontade. Outro exemplo que a Bíblia nos mostra, lembra daquela parábola também do agricultor? Diz que o cara tinha muitas propriedades, grandes lavouras, e ele plantou, ampliou os celeiros, porque os seus celeiros estavam poucos. Quando todos os seus celeiros estavam cheios, ele disse: olha, agora é hora de me arregalar, é hora de me folgar. Irmãos, eu te pergunto se isso não tem acontecido nos nossos dias, com os nossos afazeres, com o nosso trabalho. A gente sempre deixa as coisas de Deus para depois. A gente sempre está buscando as nossas coisas. Não, vou fazer isso agora enquanto eu tenho mais energia, quando eu tenho mais força, quando eu estou mais jovem. Quando eu estiver mais velho, eu vou me preocupar com as coisas de Deus. Quando eu estiver com estabilidade econômica, eu vou me dedicar à obra de Deus. Quando eu tiver mais tempo na minha agenda, eu vou me dedicar às coisas de Deus. Sabe quando você vai ter tempo na sua agenda? Nunca. Nunca. O que nos atrapalha, irmãos, são os cuidados desse mundo. A palavra de Deus nos exorta. Os cuidados desse mundo têm nos embaraçado. A mim, a você, a nós. E cada dia mais
a nossa agenda está apertada. Cada dia mais o dia está curto. Cada dia mais nós temos mais coisas para fazer. Ou é só eu? Só eu? Cada dia mais a gente tem menos tempo de visitar um amigo, de chamar um amigo para vir na nossa casa, de almoçar com alguém. Eu e o Arnaldo, a gente está programando o almoço desde janeiro. Nós precisamos de almoçar, vamos almoçar. E eu nem convido, ele nem me convida. Mas a gente está precisando de almoçar junto. E já estamos chegando em agosto. Em nome de Jesus nós vamos almoçar, né? Não? Então, queridos, o tempo urge, o tempo é assim, ó, né? A Bíblia diz que o tempo, a nossa vida, é como aquela neblina que você abre a sua janela, ela está lá no horizonte, ela está lá na colina, você vira, vai no espelho, toma banho, quando você volta ela desapareceu. Assim é a nossa vida. Então, aquele cara plantou, encheu os celeiros e falou, agora é hora de me esbaldar. Aí Jesus está dizendo para ele, você é um louco, porque hoje te pediram a tua alma. E aí? Então essas coisas, irmãos, Deus tem que remover de nós, para que a gente tenha um coração simples. Esse orgulho tem que ser arraigado do nosso coração. E precisamos descobrir, precisamos olhar os nossos comportamentos para ver se temos um coração orgulhoso. Então, alguns sintomas do orgulho são gloriar-se da sua piedade. Aquele cara, eu sou um cara bom, né? De vez em quando a gente está em alguma situação e fala, Senhor, mas por que comigo? Eu estou falando de mim, irmãos, né? Essa experiência de cálculo, ela é assim, ela é tremenda, porque quantas vezes eu fiz essa pergunta para Deus? Deus, por que esse cálculo? Por que essa dor que não passa? Sou um homem de Deus, sou um homem que busca a tua presença. E aí? Outro sintoma de orgulho é o nosso sobrenome, né? Muita gente se orgulha do seu sobrenome. Muitos se orgulham da sua forma física. Muitos se orgulham da sua forma física, pensando que, né, a nossa capacidade, a nossa força está em alguma coisa, sendo que a nossa vida é nada, irmãos, diante de Deus. Você está bem, de repente um coágulozinho vem, entope uma das suas veias, um aneurisma na aorta igual lá meu cunhado. Simplesmente, tipo assim, o médico falou assim, olha, não morreu porque não é o seu dia. Mas você nem pode sair, o médico nem deixou ele sair do consultório, irmão, só para a gente ter uma ideia. Ele estava andando, estava conversando. Essa é a nossa vida. E às vezes a gente quer se gloriar da nossa capacidade, do nosso sobrenome, da nossa força física, da nossa posição social. Eu quero que você vá meditando, irmãos. Gloriar-se às vezes do nosso emprego, do nosso currículo. Quantas vezes a gente acha, né? Não, meu currículo é bom, meu currículo ele é impecável. Essa vaga é minha, essa promoção é minha, porque eu sou o cara. Eu mereço essa promoção. Meu currículo é melhor do que todos aqui dentro da empresa. E às vezes é um cara que não tem um currículo tão bom quanto o seu e é promovido. É porque Deus quer tratar o nosso orgulho. Às vezes nós gloriamos da nossa cultura, né? Nós somos mais inteligentes, nós tivemos o privilégio de estudar mais. Nossa conta bancária. Quantas pessoas a gente conhece que diz, olha, o que resolve os meus problemas é o meu bolso. Eu conheço várias pessoas assim. Que resolve os meus problemas é o meu dinheiro. Dinheiro simplesmente não só compra a felicidade, mas manda buscar. Quantas pessoas a gente conhece que tem esse orgulho? Mas quando se depara diante de Deus naquela situação lá do agricultor, o que vai adiantar? A conta bancária. Se Deus permite que a gente ganhe mais, é para a gente abençoar mais, é para a gente semear mais, é para a gente ser mais bênção na vida das outras pessoas. Não é para reter, que às vezes as pessoas entendem que está ganhando mais é para ela mesmo.
Mas Deus está te abençoando, é para você abençoar. É para você semear mais. É para você multiplicar mais. Outro sintoma do orgulho é a nossa espiritualidade alta, como a gente viu lá. Eu não sou como um desses pecadores. Em outro texto, Jesus lá falando com os mesmos fariseus, Jesus está falando: olha, vocês dão o dízimo de tudo. Até da salsinha lá, do coentro, vocês dizimam. Mas vocês são como túmulos caiados. Tão bonitos por fora, mas por dentro é podridão. É podridão. Às vezes a gente quer, né, ser espiritual. A gente chega na roda dos irmãos e a gente quer sempre se exaltar. Julgar superior às outras pessoas. Então, queridos, o primeiro rumo, o primeiro passo para que a gente tenha uma vida simples, uma vida com um coração humilde, é o reconhecimento do nosso orgulho. Vamos ver Filipenses 2. Filipenses 2, do 3 até o 11. Filipenses 2, 3 a 11 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha contra um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. É isso que Deus quer. Que cada um de nós julguemos o nosso próximo superior a nós, com um currículo melhor que o meu, com a capacidade melhor que a minha. Paulo diz para a gente esforçar pela unidade, do que depender de nós, que todos tenham paz. A gente só vai conseguir se a gente entender também isso aqui que Filipenses está pedindo. Olha, considere o seu próximo sempre superior a você, sempre mais capacitado que você. Isso é fácil, meus queridos? Não é. A gente sempre julgar o nosso próximo mais capaz do que a gente, superior a nós. Não é. Porque nós sempre achamos que nós somos o superior, nós somos mais. O segundo ponto, irmãos, que nós devemos vencer para que tenhamos essa vida, então, simples, um coração humilde, é uma coisa que está muito enraizada nos nossos dias de hoje, que é a ostentação, que é o exibicionismo. Os dias de hoje são terríveis, irmãos. Ostentação, exibicionismo. E a ostentação, meus irmãos, é fruto do nosso orgulho. Enquanto o orgulho nem sempre é visível, a ostentação não, é o contrário. A ostentação, ela é visível, é quase que palpável, né? A ostentação faz questão realmente de aparecer. O orgulho é mais interno, ali do nosso coração. A ostentação não, né? Você tem que aparecer. Então eu estava dizendo que hoje, quando a gente liga a televisão, você abre uma revista, você vê qualquer coisa, a ostentação e o exibicionismo, né? Você tem que ter o carro tal, você tem que ter
o carro assim, você tem que ter o carro assado, você tem que ter o relógio assim, você tem que ter o relógio assado, o seu tênis tem que ser esse, o seu celular tem que ser assim, a sua TV, né? Eu estava vendo agora que nós estamos chegando, tem alguém que mexe com informática aqui, pode me ajudar. Agora, esqueci, MobLed, é já outra geração acima dessa última televisão, da última geração, já tem uma outra geração surgindo agora. E assim vai. Qual que é a sua televisão? Não. Você está ultrapassado. Qual o seu carro? Não. Você está ultrapassado. Você tem coragem de andar nesse carro? Eu comprei um QQ, um Cherry. Segundo a minha esposa, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Porque antes a gente tinha uma caminhonete, todas as vezes que eu chegava de viagem, eu brigava com ela. Porque ela tinha arranhado a caminhonete. Onde você estacionou? Não, mas você está estacionando no estacionamento pago, você está deixando na rua. E essa arranhada aqui, onde você fez? Você está parando muito perto da porta aqui na garagem, quando o árbitro está arranhando a porta. Aí eu comprei um Cherry para ela, falou, bem, melhor coisa que você fez, uma benção. Você chega de viagem, você não briga mais comigo, você não preocupa. Irmãos, e teve irmãos. Nós falamos assim, rapaz, como você tem coragem de andar numa baratinha dessa? É pequenininha, né? Não sei quem conhece o Cherry. Mas está uma benção. Está satisfazendo a necessidade da minha esposa? Demais. Está atendendo a nossa necessidade? Demais. Gosta de caminhonete? Gosta. Quer ter outra caminhonete? Quero, mas não é agora. Então nós não podemos estar presos a essas coisas, estão entendendo? Isso. E tipo assim, hoje tem sido assim difícil, porque você está no ambiente de trabalho, aí você tira o seu celular lá, mequetrefe, os povos já ficam olhando assim para você, né? Aí é MacBook, Ultrabook, iPad, iPod, não sei mais o que, e cada vez mais novidade. Samsung S4, S5. Isso é ostentação. Para quê? Você tem necessidade? Não estou dizendo que você não tem que comprar, não, irmão. Você tem necessidade? Atende a sua necessidade? Benção, tem que comprar. Agora, você está comprando para quê? Para se mostrar ou para atender a sua necessidade? Porque celular hoje até fala, né? Celular até fala, porque faz tudo. E para a gente que trabalha fora, que trabalha viajando, não te dá sossego hora nenhuma. Porque toda hora chega um e-mail, Aí você está, não, vou ver. E a gente acaba se tornando escravo dessas coisas. E a gente depois não tem tempo para mais nada. Se a sua motivação, irmãos, é ostentação, se a minha motivação é ostentação, nós temos um grave problema. Nós temos que confessar para Deus. Se a minha motivação é ostentação. Se a minha motivação é ostentação. Irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque isso às vezes está intrínseco também ao nosso meio. Nós não estamos isentos dessas coisas. Conheço irmãos nossos que mudaram de um bairro menos famoso para um bairro mais famoso, simplesmente para serem aceitos, para receber mais visitas. Eu falei, irmão, para que você mudou? Aquele bairro que eu morava é muito difícil das pessoas me visitar. Eu mudei para esse bairro agora para as pessoas me visitarem. Conversa fiada, irmãos. Conversa fiada. As pessoas vão te visitar por quê? Por conta do seu bairro, local que você mora? Ou por conta da amizade? Então, irmãos, tem pessoas que nós conhecemos que fazem de tudo. Compram roupas de marca, né, casa, carro, só para serem aceitas. Mesmo que a sua situação financeira não seja favorável, que é o mais grave. Mesmo que a sua situação financeira não seja favorável. Mas nós sentimos necessidade de ter uma roupa de marca, de ter um tênis de marca, para que eu possa ser aceito.
Lá em BH tem um shopping lá de outlet. Eu sempre vou lá. E o meu número é um número de homem com H maiúsculo, assim, né? Homem, né? Então é sempre aquela ponta de estoque, é 54, 56. Está sempre lá na promoção. Às vezes está mais barato do que qualquer outra loja. Porque aquela não vende. A hora que chega um que tem aquele número, eles fazem de tudo para você levar. Mas não pode ser para ostentação, né? Precisamos, irmãos, ser simples. Precisamos ser pessoas simples, conhecidas pelo nosso testemunho, pela nossa vida reta, e não pelos bens, pela nossa posição social, pelo nosso status. Amém? Precisamos ser conhecidos como pessoas simples, de um coração humilde, um coração que está sempre aberto para abençoar, mas a gente não deve ser reconhecido pelo nosso status, pela nossa posição social, pelo nosso currículo. E na busca pela vida simples, irmãos, a ostentação e o exibicionismo devem ser eliminados do nosso dia a dia. Para terminar, irmãos, esse versículo que a gente leu lá de Mateus: sede simples como as pombas. Essa ordem, ela atravessa séculos, mas ela se faz verdade no nosso dia. Ela se faz realidade na nossa vida. Como nós vimos lá no Salmo 51, nós precisamos de um coração puro, santificado, em constante comunhão com Deus. Nossa vida centrada em Cristo não tem objetivo de ostentação, e sim em agradar a Deus e amando o nosso próximo. Nossa vida simples, ela tem que estar centrada nisso, em agradar a Deus, em amar o nosso próximo. Eu quero te fazer uma pergunta para terminar. Como você tem se comportado diante de tudo isso, meus irmãos? De tanta pressão, tanta pressão deste mundo. Como você tem se comportado? Quando eu relatei aquilo ali, eu confesso para vocês que eu me enquadrei em muitos daqueles itens ali. Por isso que a gente tem que vigiar. A Bíblia diz, nós temos que vigiar, orar e vigiar sempre. Tem um ditado que diz que a gente não tem como impedir o passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas a gente tem como impedir ele de assentar e fazer um ninho. Amém? Vamos colocar de pé.